E antes de terminar, tem uma coisa que eu quero dizer, antes de fazer a oração de hoje. Ontem eu fiquei sabendo de uma mensagem que Nossa Senhora disse em Medjugorje, que está me fazendo pensar desde ontem, muito, muito. Porque eu estou tão longe de alcançar isso que ela disse. Então eu divido com vocês, que eu já falei com vocês, tudo que eu aprendo aqui eu passo para cá. Nossa Senhora disse que a gente precisa dar um dízimo a Deus. E é claro que não é dinheiro. Se Ele é o nosso Pai, o Todo-Poderoso, Ele precisa de dinheiro. Não, os irmãos precisam. O Senhor não precisa. Mas Nossa Senhora disse, vocês precisam dar oração a Deus. E eu estive pensando que ela pede 2 horas de oração por dia. Se o nosso dia tem 24 horas, realmente o dízimo são 2 horas. Isso é para a gente pensar quanto tempo nós estamos dando de oração. Tenho colocado isso muito diante de Deus, porque eu ainda não consigo fazer 2 horas de oração por dia. Mas é preciso pensar nisso. E por que a gente dá tão pouco tempo de oração? É porque Deus ainda não é a maior razão da nossa vida. E também porque eu acho que a gente ainda não acredita que isso tudo é real. Que a vida espiritual ela é mais real do que eu estou vendo vocês me vendo. O céu é de verdade. Que nós vamos para o paraíso, eu não tenho dúvida. Que nós vamos, que nós somos criados para uma alegria que é eterna. E que quando fechar os olhos aqui, que Ele nos chame. Aquela frase, aquela musiquinha que Ele canta, que a gente reza isso. Que na hora da morte chamai-me e mandai-me ir para vós. É isso. E que eu possa ir com Ele. E que enquanto eu estiver aqui, eu caminho com a esperança e a certeza que eu estou construindo para lá. Mas enquanto isso ainda não é uma verdade, eu ainda fico presa nas coisas aqui que me angustiam. É os meus bens, é todo o meu patrimônio. Não estou falando que isso não seja importante, eu estou falando que a gente dá tanta importância a isso, a gente trabalha tanto para isso e trabalhamos pouco no sentido espiritual para a nossa casa, para a nossa volta. Nós fazemos pouca relação com o nosso Pai. Nós rezamos pouco, então tanta razão de angústia, de medo, de tristeza. Relacionamos pouco com o nosso Pai, conversamos pouco com Ele. E eu creio que quando Nossa Senhora disse isso, ela é mãe. Ela fala isso para que a gente possa ter uma vida melhor, mais feliz. Conversando mais com o nosso Pai, menos preocupados com os bens, mas mais preocupados com o nosso bem maior, com o nosso amor a Ele, em sermos os filhos que Ele sonhou que fôssemos. E que a gente pudesse ter de verdade a compaixão como a nossa estrutura, não como momentos de solidariedade, mas como uma forma de ser. A mesma forma do Pai. Como é que nós vamos estar impregnados da forma do nosso Pai, se a gente conviver pouco com Ele? Que eu sei que isso é difícil, é muito difícil para mim ainda, muito difícil para todos nós, por causa do tanto que a vida nos ocupa. Mas eu sempre confio muito que tudo que a gente pede para Nossa Senhora, ela dá um jeito. Então eu estou trazendo isso para vocês pedirem a ela, dentro da realidade de vocês, que ela vá ajudando a cada um de nós, a conseguir a cada dia dar um dízimo maior de oração, de presença, de estar em comunhão com o nosso Pai, comunhão com a Trindade, com aquele que nos ama, que nos quer ver feliz, que quer enxugar as nossas lágrimas a cada dia e dizer, não chores, eu estou aqui. É essa sensação de Pai, que nos coloca no colo, que nos acalenta, que seja diante do que for, Ele está junto. Mas para a gente poder atingir tudo isso, eu tenho que estar ao lado. Eu tenho que estar ao lado de Deus. Eu tenho que praticar essa amizade, essa relação com Ele. Então, que hoje a gente possa pensar quanto tempo eu tenho dado, quanto do meu dízimo eu tenho dado para Deus a cada dia, porque a gente só tem um dia para viver. Por isso que ela pediu 2 horas. Porque ela sabe que a gente só tem um dia de cada vez. Então, hoje, quanto tempo eu dei para o Senhor? E amanhã, e a cada dia a gente pede a graça de manhã e fala, a senhora me dá a graça de hoje, se eu já rezava só 15 minutos, que eu possa rezar meia hora, que amanhã eu possa rezar 20 minutos, que amanhã 25, e amanhã 30, e ela vai ajudando. Sabe o que é doce e maravilhoso em Deus, em Maria? Que Ele não nos invade. Ela jamais vai nos obrigar a rezar 2 horas, mas ela vai nos dar oportunidade, porque ela sabe que é melhor para nós. Ela nos conhece como mãe. E mãe sabe o que é bom para o filho. Então, se à medida que a gente pedir, ela vai nos dando. Peça graça, porque a gente não reza se não for pela graça de Deus. Tudo tem que pedir.
Senhor, me dê a graça da oração, me dê a graça de estar perto do Senhor, me dê a graça de te sentir, me dê a graça. E vocês verão o quanto Deus vai usá-los, o quanto Ele quer curar tanta coisa em nós, o quanto Ele nos olha, a nossa miséria move a compaixão de Deus em nós, o quanto Ele quer a nossa vida muito melhor, que a nossa alegria, a nossa felicidade importa ao Senhor. Guardem isso. Se você sair daqui somente com isso, que o Senhor quer te ver como a pessoa mais feliz desse mundo, eu te afirmo, Ele quer. Ele realmente se preocupa pessoalmente com a sua felicidade. Isso é real. Então vamos pedir ao Senhor isso. E eu quero terminar com a oração do dia de hoje, que é belíssima, é uma frase somente. Quem assistiu missa hoje teve a oportunidade de meditar essa palavra, oração do dia, e que a gente possa pensar mesmo, que a minha forma de rezar, a minha fé em Jesus, a minha religião, tem que trazer em mim uma alegria, uma certeza, uma confiança inigualável. Em nada nesse mundo eu posso tanto pôr a minha confiança quanto naquele que vive e que caminha conosco. Quando eu escutava vocês cantando, Jesus manda seu Espírito, eu falava, gente, ele deve estar deliciando isso aqui hoje, cheio de gente cantando, imagina a alegria dele de estar aqui no meio de nós, porque ele está. Eu brinco, o peso dos pecados não permite vê-lo, mas está. Então preste atenção nisso aqui que hoje nós rezamos, a igreja inteira rezou isso. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Pensar o que é certo e realizar com a sua ajuda. Que Deus nos conceda essa graça. Que a cada dia Ele nos faça pensar o que é certo e fazer com a ajuda dEle. Que Ele abra os nossos olhos para ver, o nosso ouvido para ouvir e nos dê um coração sensível como o dele para enxergar o irmão.